Olá, pessoal. Abençoado momento a todos que têm um propósito na vida e, em nome desse propósito, em nome desse projeto, se dedicam muito com o tempo, com esforço e com toda a energia. Eu estive numa cidade chamada Pirapora, em Minas Gerais, por diversas vezes. E uma coisa me chamou a atenção: uma jovem lá daquela igreja, onde eu lá estive. Eu cheguei na quinta e fui embora no domingo, na segunda noite. O meu voo de retorno era na segunda. Então ela não estava nem na quinta nem na sexta, ela apareceu no evento no sábado. E aí, conversando, ela não estava no evento da igreja durante a semana porque ela fazia faculdade em Montes Claros, fazia faculdade de Direito. De Pirapora a Montes Claros são 170 quilômetros. De carro dá uma média de 2 horas e meia, de ônibus um pouco mais. Essa moça trabalhava no fórum da cidade e todos os dias após o expediente, ela acordava cedo, ia para o trabalho. Após o expediente, entrava no ônibus e ia para Montes Claros, porque só lá tinha faculdade. 170 quilômetros, 2 horas e meia de viagem, no mínimo. Estudava, pegava esse ônibus de novo, o ônibus novamente, retornando para Pirapora, mais 170 quilômetros, mais 2 horas e meia no mínimo, de segunda a sexta-feira. Eu falei: filha, mas como é que você aguenta isso? Como é que você dorme? Ela falou: bom, eu durmo nas 3 horas que fico no ônibus para ir e nas 3 horas após o retorno da aula. E um pouco em casa. Eu falei: mas por que isso? Ela falou: porque eu tenho um sonho na vida, eu tenho um projeto de me formar, de ser uma boa advogada e com o sonho de um dia ser uma juíza. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa gastar todos os dias em uma estrada que não é boa, dentro de um ônibus, 340 quilômetros por dia, mais de 5 horas dentro do ônibus para ir à escola, a uma faculdade. Mas ela sentia isso prazer, porque era o propósito da vida dela. Qual é o preço que você paga para realizar o seu sonho, para buscar os seus desejos? O quanto você investe para alcançar isso? O próprio Jesus tinha um propósito, tinha uma chamada, e ele pagou um preço por aquilo que ele acreditou que nasceu para isso. A Bíblia diz que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites no deserto, se isolou, por causa e em nome de um propósito, em nome de uma ideia, em nome de algo que ele sabia que valia a pena. Por isso que ele se dedicou para isso. 40 dias e 40 noites, sozinho, sem beber e sem comer. Tem uma cidade em Londrina, uma cidade no Paraná, cidade de Londrina. Eu estive lá várias vezes. E o pastor daquela igreja, numa certa ocasião, dessa igreja onde eu fui, ele passou por uma dificuldade muito grande na igreja, muito grande, que abalou a estrutura da igreja. Problema de divisão na igreja. E aquilo feriu muito a estrutura da igreja. E quando ele estava quase desanimando, eu estava lá, eu vi ele fazer isso. Terminou o culto no domingo, ele falou para a esposa dele: olha, assim que terminar o culto, você pode ir para casa. Eu vou ficar aqui na igreja. Ele suspendeu todos os cultos naquela semana seguinte e disse: eu vou ficar aqui na igreja, vou dormir aqui, eu vou ficar um tempo com Deus aqui.
sozinho, até o próximo domingo, que eu preciso que Deus aceite o meu desafio. Eu preciso ver essa igreja cheia. A ida ao culto naquele domingo, ele levou algumas roupas, terminou o culto, ele anunciou para a igreja: durante esta semana não haverá culto, apenas no outro domingo. E lá ele se trancou dentro dessa igreja. Segunda, domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sem tirar o pé de dentro daquela igreja com as portas todas fechadas. Quando o pessoal chegou no domingo para o culto, havia tanta gente, mas tanta gente, que eles nunca tinham visto passar nem na calçada daquela igreja. Foi uma surpresa para ele, ele não estava preparado, humanamente falando, para uma resposta daquele nível. Pessoas que nunca tinham nem passado na calçada da igreja, no domingo entraram na igreja, inclusive eu preguei nesse domingo e foi uma festa muito grande. Eu vi isso acontecer. Qual é o preço que você paga? Qual é o tempo, qual é o esforço, qual é a dedicação que você paga para alcançar o que você deseja? Me deixa ler um texto aqui para vocês e preste atenção. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso de número 11. São detalhes que passam desapercebido, tanto na leitura como na fala. Mas precisamos atentar para um detalhe muito importante. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Quando Samuel foi à casa de Jessé, em nome de Deus, para ungir um novo rei, todos estavam na casa, todos estavam prontos, todos estavam arrumados, todos estavam no ambiente. Mas sabe onde Davi estava? A Bíblia diz que ele estava no campo, apacentando as ovelhas. Sozinho, solitário. Mas dentro de um projeto que ele aguardava, de que algo um dia iria acontecer na vida dele. E quando Samuel entra naquela casa, os filhos quase todos foram apresentados, é evidente, porque Davi não foi apresentado, e Jessé começou a apresentar: esse, é esse, é esse. Samuel dizia: não é esse, não é esse, não é esse. Cada um que Jessé apresentava, Samuel dizia: não é este. E aí Samuel pergunta: não está faltando mais alguém aqui? Jessé disse: tem mais um, mas ele não está aqui. Ele está no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. Por isso que Davi um dia recebeu o maior privilégio da vida dele profissional, quando ele disse para Saul: o senhor não conhece a minha história, o senhor não conhece o meu histórico. Eu apacentava as ovelhas de meu pai, e um dia eu matei um leão, e em outra ocasião matei um urso. Enquanto todos estavam fazendo também as suas tarefas, Davi, em nome de um propósito dele, estava sempre no campo, se preparando para o grande dia da vida dele. Qual é o preço que você paga de estudo, de leitura, financeiro, de tempo? Qual é o investimento que você faz para ser diferente, para chegar onde você quer chegar?
Pense nisso. Qual é o preço que você está pagando? Deus abençoe. Espero um dia poder contar o seu testemunho.